Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvintes, seja bem-vindo ao Confábulas. Eu sou o Bergs, mais um episódio para vocês de reflexões aí. E hoje estou com uma integrante anual que vem aqui no Confábulas sempre colaborar, já participou de ótimos episódios. Dani, aquela do DQC. E aí, Dani, beleza? Olá, esse é o meu novíssimo nick. Simplesmente, né? Falaremos mais sobre isso depois. Como é que está as coisas, Dani? Consumindo muita coisa? Não tanto como eu gostaria. Só se o dia tivesse, sei lá, umas 40 horas. Mas ainda consumindo de forma um pouco mais regrada. Mas ainda consumindo muita coisa. Não é? Ouvintes, por que isso? Seguinte, cara, eu estava numa madrugada qualquer aí. Quase que saiu esse episódio, inclusive, né? Mas eu achei que precisava de um tempero a mais. O que seria esse tempero? Alguém para falar comigo sobre esse tema. Então resolvi gravar novamente com outra pessoa sobre um tema que realmente está me afetando, não me afetando ao ponto de, ai meu Deus do céu, fim do mundo, mas está me impactando ao ponto de eu deixar de estar fazendo o que eu gosto às vezes, que é o excesso de informação que a gente está tendo o tempo todo, né? Muita coisa jogada na nossa cara, muito conteúdo o tempo todo disponível, e tá tanta coisa disponível que a gente não sabe o que fazer, pelo menos eu não sei o que fazer. Eu lembro que acho que ano passado, ou ano retrasado, quando a gente indicava coisas no DQC, né, Dani? Ah, o que você tá vendo essa semana e tal? Que era uma época que eu consumia bastante coisa. Até na pandemia a gente consumia bastante coisa. Eu lembro que a Dani sempre tava vendo negócio, né? Até quando você tava trabalhando, você tava consumindo coisa que eu não conseguia fazer. Sigo no momento fazendo exatamente a mesma coisa. Né? Só que, Dani, muita coisa chega o tempo todo, toda semana estreia série nova, documentário novo, podcast novo, é tanta coisa, não te dá um desânimo mental hoje em dia? Como é que é essa sensação de sobrecarga de conteúdo na sua visão? Olha, eu vou te falar uma coisa assim, que pra mim ficou bem problemático um tempo, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, tem algumas redes que hoje eu já não acesso, porque a minha cabeça não dá, assim. Tipo, o TikTok pra mim é uma rede muito rápida, com muita informação ao mesmo tempo, e eu não consigo consumir o TikTok. Essa é a verdade, eu não consigo. Eu acho que é muita coisa diferente entrando ao mesmo tempo, você se perde. Então, tem uma hora que você tá vendo um assunto super interessante, daqui a pouco sua mente divaga porque você foi parar numa trend de um negócio bizarro, você fala, caramba, como eu vim parar aqui, né? Que eu acho que toda a questão é sempre a gente se perguntar isso. Então, assim, o TikTok é uma coisa que eu já não consumo tanto. Eu consumo bem pouquinho, alguém manda alguma coisa, eu entro lá e vejo e tal, mas não muito. Eu consumo muito podcast, série, filme. Aí sim, eu consumo de uma forma não tão, assim, responsável. Uhum. Porque série eu gosto de ver ela de uma vez só. Mas, assim, é muita informação e cansa. Eu tava vendo assim, esses dias eu tava me perguntando assim, por que eu ando tão cansada, né? E aí eu tava lendo uma matéria que falando sobre o fato da gente hoje trabalhar com a mente, com o computador, sentado, etc. E aí você chega no final de semana e você fala assim, vou descansar. E o que você faz? Você liga a TV ou você liga o computador, você senta no sofá, você senta no seu PC. Ou seja, você não tá descansando, você tá focando em outra coisa. Mas você tá exatamente da mesma forma que você passou a semana inteira. Então, pro seu corpo, nada mudou. Então, você não descansa. Mesmo que você não tá vendo trabalho, não é trabalho, você não descansa. Eu até falei, gente, eu tenho que criar rotinas novas pra minha vida, porque, meu Deus, é tanta coisa que a gente consome que chega uma hora que você se perde, sabe? Dá aquela estafa mesmo, né? De se questionar, será que eu devia mesmo consumir isso? Pois é, cara, esses últimos dias aí, cara, eu lembro que é recente, né? Tá no ar aí há pouco tempo essas séries que estrearam. Cara, eu acho que na mesma semana estreou Bridgerton, que é uma série, goste ou não goste, é uma série muito famosa, sucesso absurdo. Acho que na mesma semana também Casa do Dragão, mais umas duas aí muito famosas estrearam na mesma semana. E qual que foi a minha sensação primária? Meu Deus, eu preciso ver tudo. Mas será que eu preciso mesmo ver tudo? Eu posso ver tudo, mas assim, tudo tem o seu tempo. Mas sabe aquela sensação de que, cara, eu preciso ver essa, eu preciso ver aquela porque a galera tá falando daquela? E cara, na real, ninguém se importa na verdade, entendeu?
entendeu? É nós que estamos disputando com nós mesmos essa competição de conseguir ver tudo. E, cara, a gente consegue ver, mas termina uma primeiro, filtra aquilo, vai pra próxima, que a gente tá com essa mania de competição porque é muita coisa jogada pra gente, mas a gente não precisa consumir o tempo todo. Então eu fiquei tão desgastado com tudo isso que eu não tô a fim de ver nada. É muito louco isso, né? Ah, estreou tal coisa. Eu vejo as pessoas comentando, não dá vontade de ver. E não é por raiva de pessoas que estão comentando sobre a série. Eu vou ter raiva de outras coisas do que isso, né? Eu tenho mais o que fazer. Mas é a minha cabeça que não deixa eu consumir aquilo. Eu vou consumir muito depois. E isso tá afetando até em jogos, por exemplo. Eu fiquei um bom tempo sem jogar, por causa da vida mesmo, trabalhando. E eu voltei a jogar jogos de 2019. Eu comecei a jogar agora. Coisa que, tipo, a galera tava comentando na época, 2019, 2020, eu comecei a jogar agora e tô me divertindo pra caramba, de tanto que o tempo passou e as pessoas não estão falando mais sobre isso, porque eu não quero mais aquela ânsia de estar jogando a parada do momento. Cheguei numa fase de algum boss que eu vou matar, e aí galera, como é que vocês mataram isso? Como que a galera tá jogando, sabe? Eu não quero mais essa sensação de novidade pra mim. A novidade hoje em dia me faz mal. Eu não sei se isso tá funcionando com você, mas pra mim eu gosto de ver no meu tempo. Até lives, até coisas ao vivo, eu tô consumindo um dia depois. Eu dou play, eu dou pause a hora que eu quiser. Tá muito ruim consumir coisas ao vivo, coisas do momento frescas pra mim. Isso tava me afetando e agora eu tô me sentindo muito melhor de fazer as coisas no meu tempo. Porque a gente não vai consumir tudo. A gente tem que saber que a gente vai ficar mais velho e tem coisas que vai passar e a gente não vai consumir. Como que você tá conseguindo lidar com o excesso de informação hoje em dia, Dani? Você conseguiu reduzir mais daquela época pra cá? Como é que tá pra você isso, esse sentimento? Reduzir, assim, não. Mas tem coisas, assim, que já, por exemplo, a série entra, assim, que nem a Bridgerton e a Casa do Dragão são duas séries, assim, que, por incrível que pareça, eu não assisti. Porque são séries, assim, que pra mim não... Eu comecei a aprender a não consumir coisas só porque as pessoas consomem, e sim só porque eu só consumo o que eu quero. Então, assim, antigamente eu tinha muito isso, assim, de, pô, estão comentando disso e tal, eu vou assistir. E agora eu parei um pouco, justamente por isso, porque eu consumia muita coisa que pra mim não agregava nada, sabe? Não tinha interesse. Sim. E acaba ficando, assim, você termina e você fala, cara, eu perdi quantas horas da minha vida aqui? É só pra estar no momento da conversa, né? Gosto, sabe? É horrível. Aí eu parei. Então, assim, são duas séries que não me chamaram a atenção, então eu não peguei pra assistir. E aí eu entrei num universo muito louco que tem na Netflix, que hoje em dia ela me manda umas coisas bem random, assim, de começar a assistir coisas estranhas de outros países. Então, assim, hoje o que entra pra mim, como sugestão, né, são coisas bem aleatórias mesmo. E aí eu dou clique, tipo, sem saber nada. Assim, o meu prazer que eu tenho hoje é esse. Pegar uma coisa que ninguém nunca viu, que eu nunca ouvi ninguém falar, e ir lá dar play, entendeu? Porque, assim, se todo mundo tá falando, chega uma hora que cansa. Você acaba se surpreendendo com isso, então. Porque, assim, sabe, esse negócio de todo mundo tá comentando, a não ser que seja uma coisa que eu já gosto, tipo, é uma coisa que é inevitável, e todo mundo tá vendo, não sei o quê, então meio que você não consegue fugir, porque você também tava vendo, né? Mas quando é uma coisa nova, assim, que eu vejo que tá muito, assim, eu primeiro vejo se realmente me interessa, né? Se até onde aquilo vai me interessar e se eu quero realmente ver aquilo. Porque senão eu tava entrando numas vibes de ver uns negócios muito... que depois, assim, você assiste e você fala, tá, e? Sabe, só porque todo mundo fala, né, é o famoso, né, só pra tá na rodinha do café. Aí Sim, eu falei, cara. não vou mais. Há um tempo atrás eu tava... Mas eu continuo consumindo as coisas que eu gosto de forma absurda. Por exemplo, eu voltei pro presencial e aí eu trabalho com fone. Antes eu trabalhava em casa, então eu conseguia deixar alguma coisa rodando aqui na segunda tela, tipo, aleatoriamente. Agora não tem, então eu coloco o fone e vou no podcast. Só que eu tenho interesse problemático, que são os true crimes, né? Então, assim, eu peguei um podcast com mais de 400 episódios e eu ouvi, acho que em um mês, 20 dias. Muita coisa. Porque eu escuto o dia inteiro. Eu pego do 1 e fim. Entendeu? Vou embora. Eu simplesmente vou. Eu sou levada e eu vou embora. E quando eu vi 400 episódios. Assim, eu falei, cara...
Cara, Aí é eu muito saí. episódio. Você consegue filtrar algo ou você leva aquilo Consigo. como um background do que você tá fazendo? Não, eu consigo filtrar, eu consigo entender. Aí, tanto que se o caso me interessar na metade, assim, eu volto nele uma outra hora. Se é uma coisa assim que eu falo, pô, esse eu quero prestar atenção, aí eu volto. Porque na maior parte, porque assim, ó, o True Crime, pra mim, eu gosto de ouvir, porém eu não gosto de ficar concentrada nele. Porque são, né, não são coisas boas. Então, Sim. se eu me concentrar, eu fico mal. Então, eu já ouço ele dessa forma, justamente que é pra eu escutar, mas não consumir, não Tipo, absorver. consumir a notícia, né? Então assim, eu escuto, porém eu não absorvo aquilo pra mim. Você não fica Então, eu pensando naquilo o dia inteiro. porque senão você fica louco? É. Você fica louco? Completamente maluco? Então eu faço isso já de propósito. Então eu tenho o hábito de consumir podcast de crime justamente quando eu não quero prestar atenção. Eu só vou agora quando eu vou fazer outra coisa, assim, que eu quero prestar atenção, eu não vou fazer isso com outra coisa, né? Tipo as séries, por exemplo, eu assisto só a série. Eu não faço outra coisa junto porque eu quero assistir. Eu quero estar naquele momento, quero me concentrar ali. Então eu evito. Mas os de True Crime, infelizmente, não dá. Não tem Sim. como. Se você se concentrar naquilo, você fica maluco. Eu fico buscando agora, assim, meio que tudo que o Spotify meio que sugeriu, assim, eu já achei, já escutei, o que eu não gostei eu já pulei, então assim, hoje eu nem tenho mais True Crime pra ouvir que não seja recente na playlist lá, né? Do tipo, do de agora. Mas de série, essas coisas, filmes, eu resolvi filtrar um pouquinho mais, assim, eu resolvi assistir no meu tempo, porque é muita informação, cara. A gente abre assim. E antigamente era assim, a gente chegava em casa, é uma coisa engraçada, antigamente a gente não tinha todo esse acesso. Se você chegava em casa e você ficava sabendo da notícia porque, sei lá, Jornal Nacional, entendeu? Então, assim, se você na sua casa só tinha uma TV e tava no Jornal Nacional, você ia escutar naquele jornal. Se a sua família escutava um outro canal, você ia ouvir naquele outro canal, num outro jornal, mas você ia escutar aquela vez. Agora não. Agora acontece uma coisa e você escuta, e você lê, e você fala, e você ouve, e você pega no ônibus, você pega no seu WhatsApp, você pega nas redes sociais, o mesmo assunto o dia inteiro, por dias. Pois é. Então, assim, é estressante, sabe? Porque nem sempre é um conteúdo que faz bem, entendeu? E essa moça mesmo que teve o caso recente da moça que faleceu lá, negócio no Amazonas, etc. É um caso pesadíssimo. E assim, Muito. eu tava pulando, porque eu não aguentava mais ler. E sabe, fica uma coisa, parece que todo mundo quer falar sobre isso. Eu falava, gente, meu Deus, é uma coisa horrível, deixa pra lá. É o negócio do sabe? momento, né? Mas é aquilo, acontece uma notícia como essa, todos os portais vão falar. Tanto que se você entrar numa rede social, no Instagram, no Twitter da vida, pelo menos uma meia dúzia de jornal vai postar uma foto sobre a postagem pra dar a sua versão sobre, né? Sim, a gente tá numa geração muito polêmica de todo mundo quer falar sobre tudo. Pois é, cara, pois é. E você falou de coisas não boas, assim, eu não acho que é tão problemático assim o lance do True Crime, porque, primeiro, não é você quem está cometendo aquilo, e aquilo não está te seduzindo, vamos dizer assim, né? Não, eu gosto do conteúdo psicológico do negócio. Realmente eu tenho bastante interesse nessa coisa do porquê, a história por trás daquilo, sabe? Eu acho que é uma coisa importante que alguns podcasts falam, e eu acho que a gente tem que respeitar e sempre falar sobre o que aconteceu. Uma, porque assim, é um fato, não é uma mentira, não é uma história. Aquilo é um fato, aquilo aconteceu e uma pessoa teve a sua vida ali tirada por alguém. Então, assim, a gente sempre tem que lembrar da vítima. E se você tiver que contar a história dessa vítima 1 milhão de vezes, vamos contar 1 milhão de vezes. E também lembrar, é muito importante, eu acredito nessas coisas, assim, que é importante a gente ter contexto, porque, assim, história nada mais é do que isso, né? Você ter o contexto pra saber aonde eu acertei, onde eu errei, né? Onde que no futuro a gente pode melhorar, onde a gente pode acertar. Muita coisa aconteceu. A gente vê muitas histórias de leis que foram mudadas de acordo com uma coisa absurda que aconteceu. Então, assim, aí teve uma melhoria na lei, uma melhoria no ambiente, uma melhoria em alguma coisa. Sempre tem esse tipo de coisa. Então, assim, é importante. A história, a gente aprende com os nossos erros. É horrível? É, mas aconteceu. É história, é fato. Então, a gente tem que... Quem absorve o conteúdo, ela tem que manter isso em mente, né? Tem uns malucos que, né?
sei lá, faz fã-clube, não é meu Não, caso. aí já. Aí isso sim pra mim é problemático. E o outro, pelo psicológico, que eu gosto bastante de ficar prestando atenção naquela coisa psicológica mesmo, que rolou, sabe? Aquela cabeça. Assim, como que aquela cabeça existiu, sabe? É uma coisa Sim. bem doida, assim. Tanto que existe estudo sobre a mente de pessoas que fazem Sim, isso. exatamente. Aí E seria é muito problemático legal. estudar a mente? Não, tipo, sabe? Não, imagina, não é, jamais. Até porque, como eu disse, né, a gente tem que. Eu parto desse princípio que, assim, eles estudam e analisam justamente para que possa ser evitado no futuro, para que no futuro isso não volte a acontecer. Então, assim, são coisas importantes. Então, se você pega um negócio sério, um podcast sério que vai te contar ali bonitinho, com tudo que ele achou e tal, você consegue extrair o conteúdo dali, de como mudou, como as coisas melhoraram, como aquilo criou uma lei, como aquilo criou uma coisa, sabe? Então, assim, tipo, o alerta Amber e tal. Ninguém acordou um dia e falou assim, pô, vou criar um alerta. Não, gente, tem uma história por trás disso que tem que ser respeitada, igual a nossa lei, a Maria da Penha. Ela tem uma história e ela precisa ser respeitada, entendeu? Só que ela é um true crime. Não, conteúdo ali, É uma história. Aquela história é real. É uma vítima real. Só que a partir daquele momento foi se criado uma coisa que para o futuro foi uma melhoria. Então, assim, você tem que consumir com esse devido respeito de que é um consumo de história e que existiu uma vítima e que você tem que, né, lembrar que aquilo é uma vítima. Aquela pessoa foi vitimada por algo, alguma coisa, entende? Uhum. Então, assim, eu gosto bastante desses conteúdos. Em série, eu não consumo, eu consumo menos desse conteúdo, porque é ver, né? Uhum. Aí, quando a gente tem que ver já. Eu já na telinha já gosto de coisas mais superficiais e um pouco mais maluca, assim, tipo, fora da casinha mesmo. Aí eu gosto de coisa que viaja, mais assim. Mas você percebe o que você tá falando? Você tá consumindo para você. Sim. Não é para estar no assunto do momento, que é o que você fazia, é o que eu fazia também, que hoje em dia... E, cara, é muito bom você fazer as coisas no seu tempo, cara. A gente tem que entender hoje em dia isso. Uma coisa, também falando em coisas não tão boas, é consumir notícias ruins. Sei que, às vezes, é importante a gente saber o que tá acontecendo, principalmente no nosso país. Na pandemia foi inevitável a gente consumir ali, infelizmente, todos os dias ver centenas de pessoas morrendo, mas assim, na minha visão, era importante saber. E era muito louco, né, cara? Morreu 1000 hoje. Amanhã passa mais um dia, hoje morreu 800, caramba, foi melhor, foi menos pior. Foi muito louco, realmente né? Problemático. A nossa geração nunca viveu isso. Foi né? foda, foi foda. E assim, meu Deus, o conteúdo histórico disso é uma coisa absurda, deixou umas marcas assim, porque realmente a gente achar que porque morreu menos, melhorou, era uma dor que a gente tinha que passar, sabe? É horrível, horrível. Mas eu considero um conteúdo diferente. É diferente, são notícias do que as pessoas fazem ali. hoje em dia, porque pega tanto que eu tento fazer isso, assim, tem uma notícia, algo aconteceu e tal. Eu evito ler ela várias vezes. Então, assim, eu vou pegar um ali que eu peguei um link, alguma coisa, eu vou abrir, vou ler tudo que aconteceu, porque, né, vou ver aqui o que tava acontecendo e tal. Toda vez que passar novamente, seja onde for, eu vou passar direto. Eu não entro mais. Porque, assim, eu acho que a gente tem esse excesso de conteúdo, deixa a gente meio perturbado. Porque é muita coisa ao mesmo tempo, realmente, né? E as coisas acontecem realmente tudo ao mesmo tempo. Não tem como, né, filtrar isso, assim, o mundo continua girando. Só que a gente tem que ter consciência de que a gente faz parte do mundo, só que o mundo todo não tá só no seu ombro e na sua cabeça. Então, assim, saber é diferente de consumir, né? Então, a gente entra na categoria do saber, então você vai ali, fica sabendo o que tá acontecendo, mas não transforma isso um pedaço do seu dia, né, sabe? Porque é maluco. Eu não sei como os jovens fazem isso. Olha o que acontecia comigo antes. Eu já não tenho a cabeça muito boa, né? Minha cabeça é uma corda bamba ali, eu sempre tenho que estar indo por as coisas que eu gosto mesmo. Não posso ficar consumindo coisas muito ruins. E eu também sempre jogo as coisas ruins pro meu lado, então eu tenho sempre que me policiar. E algumas pessoas podem achar até frescura, mas impacta muito na nossa cabeça o lance de acordar e já ver notícia ruim. Isso acontece muito, cara. Olha o que aconteceu comigo. Eu acordava, por exemplo, sei lá, morava no Espírito Santo ainda. Antes de trabalhar, eu já ligava num ESTV ali manhã. Aí via notícia de gente atropelada, gente que morreu, violência doméstica. A sensação que me dava é que o meu dia acabou, mano. Eu não pensava nisso o dia inteiro, mas aquelas primeiras horas da manhã, eu já acordava triste, mano.
sabe? Porque o jornal, eu já até gravei sobre isso, sobre sensacionalismo, né? Que é um dos episódios que eu mais amo, assim. O jornal sabe que a gente gosta disso. A população, as pessoas mais velhas, as pessoas que realmente são da televisão, eles sabem que a gente consome isso. Então eles vão filtrar o máximo de coisa ruim pra gente consumir. E a gente acordar e já ver isso logo pela manhã não é saudável. E tem gente que consome o dia inteiro. Pra nós, que joga videogame, assiste série, pra outras pessoas é consumir notícia ruim, mano. Então, assim, essas pessoas vão ter menos esperanças, vão ter a cabeça mais ferrada, e isso vai se agravando cada vez mais. Você consome notícias ruins o tempo todo? Como que é as suas manhãs, Dani? Como é que é a sua rotina, as suas informações de notícia hoje em dia? Infelizmente eu tenho exatamente esse hábito, mas hoje em dia o que acontece? Como eu tô saindo cedinho de casa, então eu pego ali 20 minutos só do jornal da manhã, e o jornal que eu realmente acabo vendo um pouco é o final daquele das 5 da manhã, que é o Hora 1. Hora 1, sim. Então, eu pego ele na parte que não tá mais pesada. Então, assim, ali, quando eu acordo ali 5h30 e tal, a notícia já tá mais leve, é sobre o tempo, é sobre futebol, não sei o que, esporte. Então já tá numa vibe razoável, porque tá acabando, né? E eu pego depois o próximo, que é o SPTV, né? Que é o do Rodrigo Bocardi lá. E ele eu assisto pouco tempo. Ele eu gosto, assim, só mesmo para ver ali, tipo, se tá tudo bem na cidade, sabe? Ah, uma greve, um metrô quebrado, alguma coisa assim. Não vou pra aquele lado, não, mas eu acho importante saber, porque assim, isso acaba que interfere nas outras áreas da cidade. Então, se eu pego um trânsito, eu sei o que é, entendeu? Eu sei que teve um problema lá, não sei aonde, e esse problema tá interferindo aqui, beleza. Mas agora sim, aconteceu de pegar, assim, acordar e ligar lá, e as primeiras notícias ser coisas horríveis e, assim, acabar com o meu dia. Acaba com o meu dia. Não que a gente fica pensando, refletindo, mas sabe quando, nossa, é tão pesado, assim, que você passa o dia inteiro triste. Parece que foi com você. Você não lembra, você não sabe de onde veio aquela informação. Sabe, chega uma hora a cabeça da gente nem busca mais a informação, você simplesmente tá triste. Exatamente. É isso, sabe? É aquela sensação horrível de que, meu Deus, esse dia é um dia triste. E o que aconteceu? Nada. Eu absorvi um negócio que não era pra mim. Exatamente. Você sente que você teve algum tipo de redução de capacidade de concentração, de lembrar das coisas por causa do excesso de informação, pra você lidar bem, assim? Não. Eu reduzi bastante. Eu era uma pessoa que tinha uma memória excepcional, assim, a ponto de, sei lá, quando eu era um pouco mais jovem, eu saía na rua, sabe aquela coisa que você passava assim e falava, vinha um lugar e falava assim, pô, eu precisava memorizar o número desse telefone, não sei o quê. Não tinha caneta, não tinha celular, não tinha nada. E eu memorizava aquele número, chegava em casa, simplesmente anotava no papel, sabe? Com a maior facilidade do mundo. Eu memorizava aquilo horas, chegava em casa e anotava, sabe? Bem ok, a minha memória sempre foi muito boa. Hoje em dia, é tanta coisa que a gente percebe, assim, que você não tá muito bom da memória, né? A gente ficou muito preguiçoso, a gente deixou a nossa mente ficar preguiçosa, então muita coisa você vai buscar auxílio. Eu falo porque assim, que nem eu, consumo true crime. Às vezes tem um caso que é falado por todo mundo, nem todos, tem alguns que você escuta num lugar e você não vai escutar em outro, mas tem aqueles famosos que todo mundo fala. Chega um determinado momento que às vezes eu tô escutando e aí, sei lá, depois de 20 minutos da história, meia hora da história, uma palavra, algo me ativa aquele gatilho. Eu falo, essa história eu já conheço. Mas você fala, pô, mas demorou meia hora? Sim, demorou meia hora pra perceber que eu já conhecia aquela história, entendeu? Porque alguma coisa naquela história no meio tem uma palavra-chave, uma coisa. Então, na hora que as pessoas citam aquela palavra, aí opa, esse aqui eu já conheço. Mas aí sabe que você fica até decepcionado? Você fala, caramba, gente, tipo, eu tô ouvindo até agora e não percebi que eu já tinha ouvido antes, sabe? É bem horrível. Eu acho bem horrível. Mas isso é o quê? Excesso de informação. Hoje em dia, a gente não... É como se dizia na escola, né? A gente não aprende, a gente... Decora, entendeu? É isso. Esse é que é hoje em dia, a gente deixou de aprender pra fazer o decoreba. E aí, só que a gente faz isso com tudo. Com notícia, com filme, com série, com não sei o quê. As séries, quando eu gosto da série, muitas vezes eu não volto. Geralmente eu volto ali no último episódio da temporada anterior, quando demora muito pra sair. E eu volto aqueles últimos minutos, ali uns 15, só pra entender o contexto do final, né? Mas já chegou o ponto de eu assistir série, de pôr a série, ficar assistindo. Depois de um determinado tempo, assim, chegar um episódio, eu olhar e falar, mas eu já assisti essa série, sabe? E ficar chocada. Sim, cara. Fala, gente, como pode, a mente tá tão ruim a ponto de você nem notar mais que tá consumindo coisa repetida, sabe? É horrível.
horrível. Outra coisa que eu vi também das pessoas relatando sobre o impacto na vida social e pessoal, que é a diminuição da interação face a face ali, entendeu? As pessoas às vezes preferem o consumo pelas informações digitais, consumo de tela, do que interação humana, né, cara? Eu confesso também que às vezes hoje em dia me dá uma preguiça às vezes de ter uma interação humana. Eu gosto periodicamente, mas eu acho que o excesso de tela faz a gente gostar mais da tela, às vezes, sabe? Aquela desconexão entre as pessoas. Aí eu tenho que me policiar sobre isso também, sabe? Tipo, você falou no começo da gravação que a gente trabalha com tela e na hora da gente descansar, a gente vai pra tela, né, cara? É. E nada mais é do que isso, tipo, eu termino o meu expediente aqui fazendo os meus serviços, o que eu faço pra descansar? Coloco uma nova área de trabalho, pô. É muito louco isso, né, cara? Exatamente. E o Caramba. pior é que eu não me policiava. E aí eu fiquei lendo esse estudo, essa matéria, né? Não, acho que não foi estudo, não. Foi uma psicóloga fazendo um vídeo no Instagram, acho. E aí eu fiquei. Sabe que você fica pensativo com relação a isso. Você fala, é mesmo, né? Porque assim, eu me sinto cansado, só que assim, eu não mudei minha rotina. Você tá sempre trancada naquele mesmo quadrado, assim, naquela rotina sempre a mesma, tanto para trabalho quanto para lazer. Então chega uma hora que o seu corpo, ele não entende mais, sabe? Para ele não consegue mais desligar. E eu percebi isso porque eu tenho um pouco de insônia. Então assim, tem dias que eu parei um pouco de usar o computador durante a semana justamente por isso, porque eu não desligo, entendeu? Então assim, eu acabo dormindo pouquíssimas horas se eu vou pro computador, porque meu corpo, na hora que ele tá no computador, tipo, ele desperta. E não é pra despertar, sabe? Então aí eu desperto. Então aí eu acabo que eu perco o sono, então eu vou dormir, sei lá, 1h da manhã, sendo que eu vou levantar às 5h30, entendeu? Só que aí fazer isso todo dia, chega uma hora você tá morto, né? Virou um zumbi. Então eu evito um pouco, hoje em dia, eu evito o computador durante a semana em casa, porque no serviço não tem como, né? A gente trabalha no computador. Uhum. Em casa, durante a semana eu tô evitando, eu tento ligar só quando é necessário mesmo, eu venho, ligo e tento sair, né? Eu ligo e tento sair, não fico nele, porque se eu pego qualquer coisa, um jogo, alguma coisa me chama a atenção, eu já não saio mais. Então, eu tento evitar, nem ligar. Essa parte da interação... Agora sim, da interação pessoal, eu concordo em partes, porque assim, apesar que eu sou uma pessoa social, eu realmente eu prefiro ficar mais em casa. Mas eu acho que hoje em dia também é uma coisa que acaba que meio que obriga a gente a ficar mais em casa do que se socializar, são as próprias pessoas, né? Porque chega uma hora que, nossa, é insuportável, assim, as pessoas estão malucas. Então chega uma hora que você fala, cara, tipo, eu vou lá pra me estressar? Eu já sei que naquele ambiente eu vou chegar, vai ter o fulano, o beltrano, e o assunto vai virar esse, e aí vai virar um debate, não sei o quê. Nem vou ficar aqui, entendeu? Cara, uma das coisas que eu mais odiava era todo rolê começava um debate. Pois é. Cara, que chatice! E geralmente era de coisas que eu não concordava. Não estou dizendo que eu sou o senhor da razão e eu estou certo, mas apenas que é o que é. Sim. Sempre começava um debate e eu sabia que eu ia me estressar sem precisar falar nada. Eu já ia começar a olhar torto para as pessoas. Porque mesmo que eu não responda, a minha cara já é verdade. Já diz tudo. Então, eu não consigo disfarçar. Então, eu já faço aquela cara de quem realmente não está contente, entendeu? E aí eu acabo estragando o rolê dos outros. Porque assim, com os meus amigos mesmo, a gente não fica discutindo nada, embora as nossas opiniões sejam todas parecidas, mas a gente evita, a gente gosta muito de bater papo mesmo. Então, a gente vai contar alguma coisa da nossa vida e acaba relembrando coisa do passado, que a gente era muito idiota, não sei o quê. Acaba sendo um momento de descontração, que pra mim, eu entendo que, né, lazer é isso. Aí você chega lá, a pessoa quer vir botar assunto sério na mesa com cerveja, cara, não, sabe? Não discute política em cima da minha batatinha, não. Porra, completamente, né, cara? Tipo, dentro do seu ambiente de trabalho, também tem a informação, o excesso de informação interna, corporativa. Sim. Às vezes você tem uma sobrecarga ali de trabalho que, pô, brasileiro, eu tava conversando numa festa que eu fui, uma amiga minha mora no Chile, e ela falou que lá é muito diferente. Lá os chilenos, por exemplo, eles são completamente regrados com o horário de trabalho. Bateu a hora de trabalho, filho, eles, já deu meu horário, eu vou embora. De certa forma, eles estão certos, mas eles são muito, 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 muito pontuais. E ela comparou com o brasileiro, ele sempre vai ter desvio de função, mano.
Sempre. É Sempre. impossível a gente ter o nosso trabalho é aquele e aquele. Ah, o seu trabalho é pegar café. Você nunca vai só pegar café, mano, sabe? Não. Você vai passar um pano no banheiro, você vai imprimir um negócio, você foi estagiário, você se fudeu, desculpa, entendeu? Não era pra ser, mas é, sabe? Então a gente tem muita sobrecarga também no trabalho. E eu acredito que quando a gente vai sair com o pessoal da empresa, quando a gente vai num happy hour, em alguma coisa, um evento de empresa, ou chama mesmo os amigos do trabalho sem ser o evento da empresa, vai ter papo sobre trabalho também, entendeu? Porque a gente tá com muita sobrecarga, é muito difícil a gente desvincular do trabalho. Então, quase sempre quando eu saí com o pessoal do trabalho, o assunto era sobre o trabalho. Desde a fofoca de alguém, a fala mal do chefe, eu tô fazendo isso e aquilo, e a gente esquece que a gente não está no trabalho, a gente nem tá mais com o uniforme do trabalho, não tá com crachá, não tá com merda nenhuma, né, cara? Porque é o excesso das coisas que afetam fora do ambiente onde a gente tá, né? Sim, pois é. E é uma coisa, o pessoal sempre fala muito assim, fala que eu sou antipática, não sei o quê, mas assim, eu não sou uma pessoa que fica batendo papo em trabalho, porque fofoca é um ambiente que eu não gosto, entendeu? Porque é uma coisa assim que eu já fui jovem, já entrei muito em fofoca, já me lasquei por isso, sabe? Tipo, hoje em dia eu prefiro nem saber, sabe? Eu prefiro não me envolver, porque hoje em dia eu consigo entender que eu falo isso porque eu passei por uma situação assim, sabe? Onde eu não via problema nenhum e todo mundo via um problema. Mas por quê? Porque cada um tinha um problema pessoal com aquilo. Só que eu não tinha, porque eu tinha acabado de entrar. Então aquilo acabava me prejudicando. Por quê? Porque assim, dava a impressão que eu não queria reclamar. Ou que eu não... que eu tava puxando o saco. Mas não era isso. Era porque assim, eu acabei de entrar. Eu não conheço. Você tá lá há 1 ano. Então assim, você já tem um monte de questão com isso. E aí você me contamina com as suas questões, entendeu? E eu não queria ser contaminada, sabe? Eu simplesmente um dia acordei e falei, eu não quero ser contaminada, eu quero ter minha própria experiência. Se for pra ser uma merda, eu vou ter passado por ela porque eu quis, entendeu? Eu vou chegar lá e vou vivenciar o que todo mundo vivenciou e vou virar pra eles e falar, realmente, é uma merda. É isso. Só que nem todo mundo aceita esse tipo de postura. A pessoa acha que ele reclamou hoje, então amanhã você também tem que estar ali fazendo piquete com ele, mas por uma experiência que você não teve. Então assim, eu evito um pouco esse negócio ambiente, principalmente fofoca, porque eu já me ferrei por causa disso, entendeu? Justamente porque as pessoas, assim... Você tem que respeitar o tempo da pessoa, que é uma coisa que eu aprendi também. Tipo, eu entrei hoje e tem alguém de 30 anos lá. Gente, ela tem uma história. Então, assim, é lógico que não foi tudo amores. Nunca foi. Mas ela tá lá há 30 anos. Então, ela tem um monte de história ruim, mas também tem boa, porque senão não tava lá. Né? Então, assim, a gente tem que respeitar o tempo de cada um. E aí eu entro e você vem e me taca um monte de bomba ruim, entendeu? Eu acho errado. Entendeu? Eu acho que a pessoa, ela tem que ter a experiência dela, porque às vezes a experiência que ela vai ter com determinadas pessoas, com determinados departamentos, vai ser diferente, porque ela é uma pessoa diferente. Ela não sou eu. É muito comum aquilo, tipo assim, não, eu me dou bem com ela, eu não dou. É normal, e aí sabe? a pessoa, tipo, fica meio bravo, sabe? Como assim você não, sabe? E aí, é horrível. Então, assim, hoje em dia, depois de muito me lascar na vida, hoje em dia eu aprendi a não entrar muito nesse ramo de fofoca. Então, assim, em serviço, independente de ser presencial, se não é, eu sempre evito. Quando o assunto é falar alguma coisa, se a pessoa quiser falar, fica à vontade. Fala à vontade. Mas, assim, eu não vou retribuir e também não vou passar pra frente, sabe? Tipo, você falou ali, morreu ali, não vai virar uma fofoca, isso não vai virar um assunto, porque pra mim não cabe, sabe? Pra mim não me interessa. E o problema das informações que eu vejo hoje em dia é isso, sabe? A gente consome as pessoas consomem tanta coisa que elas querem falar dessas coisas todas ao mesmo tempo e acaba que você pega uma coisa assim que era óbvia e transforma num absurdo, assim, acho que as pessoas hoje em dia nem conseguem entender como que ela chegou na conclusão de que ela não gosta daquilo, sabe? Chega numa coisa assim que vai indo, chega uma hora que ela fala, ela defende uma coisa ruim, mas ela acha que é bom, mas ela não entende por quê. Por quê? Porque ela tá seguindo o gado, ela tá se consumindo de várias coisas, várias experiências que são de outras pessoas. Ela não tá seguindo o dela, né? Você não pegou a notícia e você entendeu do seu jeito, na sua vivência, na sua maneira e morreu ali. Não, você pegou aquela história, aí você foi consumir tudo sobre a vida de todo mundo, sobre não sei o que, sobre não sei o que. Quando você vê, você tá com uma opinião formada de uma coisa que nem te interessa.
Dani, você pratica o ócio? Eu sei que é uma coisa um pouco rara hoje em dia, né? Eu tenho uma amiga que ela fala que uma das coisas que ela mais gosta na vida é não fazer absolutamente nada na folga, mano. E tipo assim, e de princípio dá a entender que é só falar da boca pra fora, mas realmente eu acredito nela porque, cara, ela tipo assim, desliga a TV, vai tomar um sol no quintal, mano. Você tem noção o quanto é raro isso hoje em dia? Hoje em dia eu não tenho mais quintal nem nada, que eu moro em apartamento, mas assim, eu tenho uma mania que é colocar desenho, porque tem alguns desenhos que eu adoro, mas só que eu já assisti 1 milhão de vezes, assim. Um dia eu tenho certeza que a Netflix vai me mandar uma cartinha perguntando uma placa do YouTube, né? Perguntando se eu tenho interesse, sei lá, fazer um tratamento psicológico. Que isso? Porque só fica no mesmo desenho, tipo, não no mesmo, eu vou variando, mas é o dia inteiro, se eu estiver em casa o dia inteiro, e for um dia que eu não quero me concentrar em algo específico nem nada, eu coloco. Por quê? Porque ele não vai me chamar atenção. Eu só não gosto do silêncio, então pra não ficar ouvindo música, porque assim, a música ela me chama atenção. Então a música eu quero cantar, eu entro no clima da música, e no desenho não. O desenho, a minha mente fica vazia, porque eu não tô prestando atenção em nada, porque eu já conheço tudo, eu sei as falas, as músicas e tudo. Então assim, não me chama atenção. Então o que eu faço? Quando eu não quero fazer nada, eu ponho desenho. Eu ponho desenho e relaxo. Porque eu não vou assistir, não vou... A minha mente divaga, vai embora. E eu não tô prestando atenção em nada. Por quê? Porque não, sabe, não é uma coisa que vai me prender. Eu faço de propósito de colocar algo que não vai me prender. Uma coisa também que eu tenho uma mania é simplesmente entrar, sei lá, num site aleatório, tipo AliExpress, na Shine. Ficar vendo as coisas. Não, à toa. Não, sabe quando você pega o dedo e você entra num produto bizarríssimo e você vai vendo o que ele vai te sugerindo depois? Cintaralha do elefante, né? Tipo assim. Isso. É isso que eu faço. Eu pego um produto bizarro, clico nele e depois eu vou só nas opções que ele vai me mandar, aleatória. Só que eu vou fazendo isso e vou lendo aquelas coisas doidas, comentário. Cara, você viaja, assim. É uma coisa que tira... Você sai... Sabe? Descansado. Por quê? Porque você não tá prestando atenção em nada, você tá fazendo uma coisa boba. E tem hora que a gente precisa, sabe? Fazer uma coisa boba. Não pensar em nada. Simplesmente, sabe? Sim. Rir da piada da quinta série. É isso. Aí às vezes eu pego, mando no grupo, que eu tenho uns amigos, aí mando, vocês não tem noção, aí manda lá a foto, aí todo mundo dá risada daquela bodega, aí aquilo vira assunto. Então assim, eu me desligo muito desse jeito, porque pra ficar assim num ambiente mais, assim, vou lá fora tomar um sol, eu já não, eu sou muito, eu já tenho por característica minha a ser solitária. Então eu tento evitar ficar entrando ali nesse cogumelo, né? Naquela ostra. Então eu tô sempre me chutando pra fora dela. Então eu tento sempre fazer uma coisa diferente. Que é isso que eu faço. Eu pego uma coisa maluca, uma coisa... Teve uma época que sugeria tanto aquelas bonecas reborn. Nossa, que eu tava querendo deletar minhas coisas. Não, aí realmente eu tenho uma opinião polêmica sobre isso, mas não é o papo de hoje. Não, mas não, né? A boneca bonitinha, aquela que parece um bebê, não era esse reborn, não, gente, era outro tipo de reborn nos reborn bizarro. Então assim, entendi. É horrível. E aí, só que assim, é justamente isso que eu acho que a gente precisa, sabe? Entrar num mundo paralelo, ver um negócio que a gente tudo meio que, sabe aquela sensação de, eu já vi, essa história é igual, isso eu já conheço. Pelo amor de Deus, não, sabe? Eu quero ver uma coisa que eu nunca vi. Eu quero rir disso. Quero pegar um vídeo. Balanceia. Isso daí vai balancear com o nosso excesso de informação. O ócio, ele dá uma melhorada na sobrecarga cognitiva ali, né? É igual as pessoas dizem, né? Que falam assim, pra ficar vendo vídeo de gatinha terapêutica. É tipo isso, sabe? Desliga a mente. Você desliga e vai vendo só uma coisa... Você não tá ali pra aprender, nem pra ensinar, pra absorver informação nenhuma, pra nada. Nada. Você só tá ali. É isso. E aí a sua mente desliga. E é bom, porque dá uma descansada, né? Porque a gente vive numa era que hoje tudo é 24 horas, né? Eu falo assim, a gente tem aquele reloginho, não sei se você tem os reloginhos que mede o sono. Assim, smartwatch eu não gosto de relógio, mas eu sei que a galera usa. Então, sim. É uma coisa que se você parar pra pensar, você fala assim, cara, tipo assim, você é vigiado 24 horas. Na hora que você abre o aplicativo, ele fala pra você assim, tal hora você tava estressado. Pra mim isso vai gerar mais ansiedade ainda, cara. Controlar tudo que eu tô fazendo. Exatamente. Só que a gente vive numa geração que consome isso, entendeu? Tipo assim, vamos dizer que a gente vive num mundo online. Só que é 24 horas. Até quando você tá dormindo,
você tá online. Porque você tá conectado com alguma coisa. Então, assim, chega uma hora que a gente tem que ficar off, sabe? Total. Aquela coisa meio tipo, foge pras montanhas e desliga o celular, nem que for por 3 horas, sabe? Aquela coisa bem, vai pra praia e não leva o celular, aproveita que tem medo de ser assaltado e deixa em casa, sabe? Aquelas coisas bem assim, porque é muita coisa que a gente consome ao mesmo tempo, toda hora, sabe? É informação o tempo todo, e a gente vive numa geração, hoje em dia, assim, que as coisas acontecem muito rápido e evoluem muito rápido, né? Antigamente, imagina, demorava quanto, sabe? Pra um carro, tipo, o carro ficou automático, não sei o que, isso demorou anos. Hoje em dia, o celular você compra hoje, amanhã já tem uma tecnologia completamente diferente no mercado. Então, as informações vão vindo o tempo todo, isso impacta até na arte. Por exemplo, assim, eu realmente, eu tento não ser o cara do meu tempo era melhor. Nem eu. Eu tento sempre não ser esse cara, esse conservadorismo. Mas assim, tem algumas exceções, por exemplo, músicas hoje em dia, que você vê que foi feita num chat GPT. Infelizmente. Porque ela foi feita pra viralizar naquele momento, que é o que a gente tá falando, é a parada do momento, entendeu? Não vou citar nenhuma música aqui, porque eu não quero polemizar, mas cada um sabe que música que é aqui, particularmente entre vocês. É aquela música que não tem construção, é pra viralizar na trend do momento, entendeu? E isso eu acho que vai ser cada vez pior. Isso vai impacta até no cinema hoje em dia, pô. Hoje em dia você vê filmes hoje em dia que é tipo a música que a gente consome. Você vê que é um filme feito pra lucrar apenas, não ter uma construção. Não, você vê que o pessoal tá fazendo aqueles movimentos do woke, né? Que Sim. E aí o que acontece, né? Uma coisa que assim, não sei o que tá fazendo movimento, mas a culpa é deles mesmo. Porque eu penso assim, eu tenho um conteúdo, sei lá. E aí, a partir do momento que eu saio da minha linha escritor e tal, pra produzir aquilo que as pessoas querem, acabou. Esperam que seja, tá errado, cara. Tá errado, entendeu? Você Porque, não tá fazendo pra você. Porque isso não é arte, gente. A arte é justamente isso. É justamente o impacto. O gostar, o aceitar é uma coisa que você não pode prever. Não tem. O artista, ele já é artista por isso, né? Ele trabalha com essa lógica. A gente não tem como prever como aquilo vai ser aceito. Só que é aquilo que é. É assim que eu quis. Eu sou o artista. Eu quis fazer assim. Então, assim, eu quero ver com quem eu vou me comunicar falando dessa forma, entendeu? Agora, se eu começo a escrever pra todo mundo, não, mas é que o fulano queria que ela usasse a roupa azul e o outro verde, então eu faço das duas cores. Não, sabe? A gente tem que ter opinião. E a gente vive numa época onde as pessoas não têm mais opinião. Elas querem que as coisas sejam de acordo com o que todo mundo quer. E não é assim que funciona, né? Isso estraga a arte, isso estraga a música, isso estraga tudo. Porque as coisas não são como a gente quer. As coisas, elas têm um porquê de serem daquele jeito, né? O artista, quando ele vai fazer uma música, esses dias tem um exemplo até legal o pessoal falando assim, viralizou uns tempos atrás de quando a Marisa Monte fez uma música que era pra quando ela terminou com o Nando Reis, né? Que chama Depois. E se você prestar atenção na letra, você vai ver que realmente ela tá querendo dizer sobre um término e tal, né? Mas que ela tá desejando que ele seja feliz, que ela vai tentar ser feliz também e tal. Aí eu penso assim, tá, aí se eu falar pra ela assim, pô, mas essa letra é, sei lá, muito triste, por que você não pode fazer mais alegre? Ela vai fazer a próxima alegre? Não, gente, entendeu? Ela não tá seguindo o algoritmo, né? Você tem que fazer, o artista é isso, ele vai colocar na obra dele, seja uma pintura, seja um filme, seja um livro, na música, ele vai colocar aquilo que ele tá sentindo naquele momento. Agora, se aquilo vai se comunicar com você ou não, é outros 500 e outra, né? A gente não tá aqui também pra absorver tudo. Então, assim, é óbvio que quando algo surge, qualquer coisa que seja, ela não vai se comunicar com todo mundo, porque não é pra todo mundo. Tem gente que se identifica e tem gente que não. E é ok. Gente, não gostei. Beleza, segue a vida, próximo, sabe? E as pessoas não estão conseguindo fazer isso. A gente tá vivendo uma geração que ela acha que assim, não, se eu não me comuniquei com isso, então isso tá errado. Você tem que mudar pra falar comigo. E não é assim que funciona. É justamente o contrário. A gente tem que aprender a se comunicar com aquilo que se comunica com a gente. E não querer que o que não se comunica vire a favor da gente, né? A gente tem que ter sim ou não, né? O contraste, senão
Pra quê? Na pandemia mesmo, cara, eu tava começando a meditar, de tanto que eu tava ruim de cabeça, né? Você vê Eu tô pensando em fazer isso agora. essas doenças modernas de famosos estarem abandonando por um breve momento as redes sociais pra tratar da cabeça, é muito louco que isso a gente jamais imaginaria que ia existir. Estou saindo da tela pra tratar minha cabeça. A gente tá vendo muitas notícias, muitas fake news, muita informação, muita gente falando bosta, né? Eu tenho esperanças que as pessoas que falam mal, xingam as pessoas na internet, um dia sejam punidas como se estivesse falando ao vivo. Isso vai acontecer, uma hora tem que regulamentar isso, né? Eu também acho, que eu não acho isso nada certo. Sabe, tipo, você vê de artista aí, independente se a gente gosta ou não, mano. Artista que você percebe ali nas postagens, no jeito que ele tá se manifestando, que ele tá diferente, entendeu? Que ele tá ficando meio biruta ali, você percebe, pô, esse cara não tá bem, mano, pelo que ele posta, entendeu? Você, na cabeça de vocês, ouvintes, vocês sabem muito bem de quem eu tô falando. Mas isso daí vem do excesso de comentários também sobre a vida dessa pessoa. Sabe, a pessoa se torna muito famosa e as pessoas acham que tem o direito de palpitar sobre a vida dela. A pessoa pode vir com esse argumento, mas é uma pessoa pública. Irmão, mas e daí, mano? Esse conceito também da pessoa pública, eu acho também um pouco um argumento meio assim, porque assim, público todos somos, né? A partir do momento que você, sei lá, abrir um Instagram, abrir um Facebook, acabou, mano. você é uma tá pessoa na internet, pública. filho. Você pode não ser famoso, mas você é público. Só que isso não te dá o direito de você, sabe, vir falar alguma coisa. É isso que as pessoas não conseguem entender. Eu não pararia uma pessoa no meio da rua, tipo, eu estou andando, eu olho pra uma pessoa e eu paro essa pessoa e falo, nossa, que roupa horrível. Eu faria Porra, isso? né, cara? Não. Então por que eu vou na sua foto e falo isso? Exatamente, por isso que tem que ter uma punição, mano. Não faz, na minha cabeça isso não faz sentido, porque assim, a internet em nenhum momento falou que te dava livre arbítrio pra você ser mal educado, Claro. né? Não faz sentido, assim. Então, por que você faz isso lá e na rua você não faz? A gente não faz isso por hábito, ninguém faz isso. A gente tem o hábito de respeitar as pessoas. Por mais que você não goste, você vai pensar dentro da sua cabeça, fala, nossa, não gostei daquela roupa. Segue a vida, beleza. É o que você tem que fazer também. Você tá rolando ali, ó, a telinha, tu olhou, falou, nossa, que roupa feia. Passa. É só você não dar like, entendeu? Basicamente é isso. E eu não entendo, as pessoas acham que não, sabe? Que, eu não gostei, então eu tenho que te falar que eu não gostei. Tipo, por quê? Sim, cara, e eu comecei a consumir, tipo, meditação, isso me ajudou muito numa época, né, cara, e hoje eu também trabalho com isso, né, cara, uma das empresas que eu trabalho é sobre isso, e ali, trabalhando com os áudios ali e tudo, eu vejo que isso no futuro vai se tornar um nicho muito, além de ser rentável, mas vai ser um nicho muito procurado, mano. Sim. Porque as pessoas vão ficar cada vez mais doentes, o excesso de coisas, de informação, de comentário, de brigas, e elas vão ter que procurar coisas mais calmas, senão realmente elas vão adoecer, mano. É estresse puro, né? Sim, a gente tá tendo muita sobrecarga, e a gente vai ter que parar uma hora, ou não vai ter aquele negócio de burnout que geralmente a galera tem, né, de excesso de trabalho, mas isso vai ser além do trabalho, vai ser na vida em geral. A gente tem que entrar no mundo onde a gente entenda, assim, né, que o mundo não vai parar, né, ele não vai voltar atrás, ele não vai reduzir, pelo contrário, a tendência é sempre ele crescer mais e mais rápido, ou seja, mais informação, mais conteúdo. Então você tem que aprender a lidar com isso, né, aprender a não consumir, aprender o que consumir, aprender a não se manifestar quando você não quer, igual eu falei, tem uma notícia que eu vi de manhã, tal, não quero mais, beleza, eu vi, já foi, passou. Vai estar em todos os locais, o que eu vou fazer? Passar. Eu não vou ficar, toda vez que tiver aparecer pra mim, eu vou abrir? Não, eu não vou abrir. Isso você vale tem... até com artista que a gente não gosta, Dani. Então, tipo, mano... exatamente, tipo assim, ó, aquilo não faz bem pra você, não abre. Pouquíssimo consumo coisas de fofoca de artista, assim, que tem por aí. Eu pouquíssimo mesmo, porque não é uma coisa que me interessa ficar vendo a vida dos outros e tal. Tem gente, só que assim, é uma coisa, isso é velho. Antigamente saía em revistas, sabe? Então, tinha revista pra ficar contando a vida dos outros de fofoca. Sempre existiu. Isso sempre existiu, ok. Só que hoje tem excesso. A forma como as pessoas tratam isso hoje em dia que é errado. Você não pode transformar isso como uma perninha ali na sua vida, né? Isso é uma informação que você ouve e passa, você assiste e passa. E hoje não. Hoje o consumo é tão excessivo que a gente vê umas coisas bizarras
bizarra acontecer por causa desse tipo de fofoca, sabe? Os caras fazendo uma fofoca de umas coisas assim, você para e pensa, fala, meu, tipo, você não pensou 2 vezes antes de postar isso, sabe? Sim, cara, e tipo, é só não consumir. Tipo assim, eu tenho isso, felizmente eu tenho essa parada que, mano, eu não gosto de tal artista, cara, eu nunca na minha vida vou xingar ele. Eu também, eu simplesmente nem sigo, não leio nada. As pessoas sentiram na pele recentemente daquele streamer, o Selbit, né, mano? Ele é um cara que ele já tem uns problemas pessoais e tal, aí ele teve problema com uma ex-namorada, ele ficou muitos anos sem falar sobre isso, ela acusou ele de algumas coisas, e ele tweetou, mano, um PDF gigantesco, tipo um dossiê sobre ela, a versão dele, enfim, ele tem todo o direito, tipo, 7 anos depois, né? E, tipo, muita gente falando, caramba, eu li, porra, Selbit, que barra que você passou, enfim. Mas, assim, teve muita gente ali que se achou no direito de, não de duvidar, mas sim de, tipo, de desmentir ele, de xingar ele, pô, não sei o que, tá com frescura, não, isso é viadagem, sabe? Essas palavras assim de baixo calão. Sabe o que ele fez, mano? Ele processou geral, filho. E assim, era muito menor de idade nos comentários ali, a galera sentiu na pele, mano. Vagabundo, tipo, de postar, o Selbit, me desculpa, cara, eu não tenho dinheiro não, cara. Sabe, eu moro com os meus pais. Desculpa aí, Selbit, foi mal, cara, eu só tenho um celular, entendeu? Pô, sou seu fã. Pô, Selbit, só fiz pra chamar atenção, eu tava brincando. Mano, ridículo. Advogado praticamente bateu na porta da casa dessas pessoas, sabe? E quando eu vi isso, eu falei, cara, eu nunca xinguei ninguém na internet, artista e tal. Depois disso, aí que eu não vou mesmo, entendeu? Se eu não gosto daquele jogador de futebol, se eu não gosto daquele fofoqueiro, daquela blogueirinha, mano, eu só não sigo. E olha que mágica, não aparece mais nada dele pra mim. Pra mim de também vez em quando alguém curte e aparece, mas é algo que com um dedo pra cima a gente desaparece da nossa visão aquilo. Você pode até bloquear determinadas palavras e não consumir, pronto, Olha entendeu? aí, mais ainda pra você fazer, né? Sabe que é o caso até desse negócio de cassino que tá rolando no Instagram. A galera tá ensinando a gente bloquear a palavra-chave pra não aparecer mais. E eu fiz e não tá aparecendo. O meu até que seguiu um pouco, mas é porque eu também não sou assim, né? No Instagram eu entro muito pra ver, porém não posso. Então, e o meu perfil eu fechei há uns tempos atrás. O meu é fechado desde sempre, assim. O meu não, o meu era aberto. Aí eu fechei, porque eu, sei lá, teve uma falha de segurança no meu celular, no meu perfil, eu não consegui entender. E aí, como eu não entendi, eu simplesmente fui e fechei. Porque eu achei assim, que se pessoas bloqueadas eu tava conseguindo ver, ela também tava me vendo. Então eu fechei, né? Pra evitar problema. E não mudou nada na tua vida, né? Não, tipo, pra nossa, mim, uau, né? Deu da mesma. Então, assim, tá bloqueado, então pra me seguir tem que pedir. Enfim, então eu vou lá e excluo esses pedidos, que são bem poucos, eu só recebo muito pouco. E eu não sigo influenciador, então, assim, se eles ensinam, se falam sobre isso, não vou saber, que eu não sigo esse tipo de coisa, porque pra mim não agrega nada, então eu não sigo ninguém dessas coisas. Então eu nunca nem peguei um vídeo de alguém falando sobre isso, sabe? Nunca vi. E não é uma crítica a você, ouvinte, que segue influenciadores, não, cara. Se isso te faz bem, bacana. Mas esse assim, é o perfil, né? Se a gente tem, é uma visão pra você também filtrar o que você tá consumindo. Aí sim é uma opinião minha, assim. Ver bem o que você tá consumindo e o excesso disso, que às vezes você tá 2 horas no Instagram e você deixou de fazer alguma coisa que você gostaria de aprender na sua vida, entendeu? Foi assim que eu saí do TikTok. Uma vez eu entrei... mano, tipo, é papo de meia hora antes de dormir, sabe? Às vezes. E eu fiquei ali mexendo um dia e aí eu percebi que eu tinha passado quase 2 horas no TikTok, assim. Eu tomei um susto. Eu tomei um susto tão grande, assim, foi bizarro. Eu nunca mais entrei, eu juro. Eu não entrava mais, eu não entro mais. Só se você me mandar, que às vezes acontece, um amigo ou outro manda um vídeo, então quando você clica, ele direciona pra lá. Eu assisto aquele vídeo e saio. Porque essa experiência que eu tive de ter perdido 2 horas ali sem perceber foi uma coisa que me deixou muito chocada. Chocada mesmo, porque assim, é uma falta de controle, né? Você percebe que você perdeu o controle. Então assim, a gente tem que ter atenção também se as pessoas que a gente segue, se é o conteúdo que você consome, ele tá te trazendo coisas boas, né? Não importa se é uma maquiagem, se ele tá falando sobre o dia a dia, um bem-estar, não importa. Você tem que estar consumindo uma coisa que te faz bem, né? Eu acho que a gente tem que sempre partir desse princípio inicial ali sempre, né? Não, eu sigo porque algo me agrega ali. Mas eu sou bem suspeita, porque a pessoa quando se envolve em compartilhar coisas que eu suspeito, aí eu já não me interesso.
E, tipo assim, um conselho que eu dou, cara, é as pessoas realmente filtrar o que consome e controlar realmente a vida. Às 24 horas a gente tem que controlar, mano. A gente tem que ter horário pra tudo. A gente é ensinado quando é criança a ter disciplina, hora de se divertir, hora de dormir, hora sabe, de consumir as coisas. Por que a gente deixou de fazer isso, né? Sabe? Tipo, a gente é adulto e pode fazer o que quiser? Pode, mas, cara... Mas você percebeu que agora parece que o nosso tempo de hoje, às 24 horas, não é a mesma nossa 24 de antigamente? A gente Exatamente. não controla. Porque Tem antigamente que parecia que era mano. tudo muito... Principalmente quem, assim, você vai pra escola, então você tinha aquele horário certinho de ir pra escola, aí você tinha uma rotina ali, você voltou da escola de tarde, então você vai almoçar, chegou na noite, então você vai jantar. Então, assim, você tinha todo um dia meio que programadinho ali. Hoje em dia a gente consome tanta coisa, tudo ao mesmo tempo, assim, que parece que 24 horas hoje em dia não dá. Exatamente. Chega uma hora que você fala, meu Deus, hoje eu queria ter feito tantas outras coisas, mas o meu corpo tá desligando, eu preciso dormir. Olha que terrível, tipo assim, não, sabe, dormir é necessário, faz parte. Você tem que estar com o seu dia programado justamente com aquele momento em que aqui eu deito, aqui eu acordo. Uhum. A gente sabe o que a gente tem que fazer, Dani. A gente tem que aprender com os nossos pets, mano. Sabe? Sim. Você vê os nossos cachorros tomando banho de sol, se espreguiçando, coisa que a gente não faz às vezes. Aqui eu tenho uma cachorra e uma gata e elas fazem todo dia o ritualzinho delas Repara a rotina de delas, espreguiçar. cara. É mó bonitinho. A gente tem que aprender com os bichos, cara. Eles se espreguiçam, eles tomam um sol. Cara, eu tenho 3 York aqui. Você tem que ver que, tipo, é papo de 1 da tarde. Você vai na garagem, tá os 3 deitadinhos tomando sol, filho. Meia horinha. Todo dia. Aí eles vêm pra perto de você, perto da minha cadeira, que eles estão quentes. Uhum. Mas fez bem pra caramba. Já tomou a vitamina deles ali. Cochila, espreguiça. Cara, a gente tem que aprender essas coisas de primata mesmo que a gente tá perdendo, cara. Sabe? O básico, né? A gente tá perdendo o básico. A gente tem tanta pressa de tudo, de fazer tudo ao mesmo tempo, consumir tudo ao mesmo tempo, o mais rápido possível, que a gente tá perdendo o básico. Tipo, deixa eu espreguiçar aqui, deixa eu levantar que tem 3 horas que eu não levanto. Exatamente, cara. Então, tipo assim, as coisas finais que eu tenho que falar é o seguinte: sinto muito lhe informar, ouvintes, mas vocês não vão consumir tudo que vai aparecer, vocês vão morrer antes, né, cara? Pois é. E não se sintam tristes por isso, porque na real ninguém se importa se você não consumiu ou não, você que tem que se importar. Então, assim, no seu tempo livre, faça o que você gosta, consuma coisa de 20 anos atrás, que se dane, porque ninguém se importa, você que tem que se importar, tá bom? Dani, papo foda, muito bom, acho que foi melhor do que eu falar sozinho mesmo. Foi até uma bem dica melhor a sua importante visão. também, ó. Você tem que aproveitar, você tira um tempo do seu dia que é pra fazer o quê? Carinho no pet. Gente, não tem nada mais terapêutico. É muito bom. Do que você parar um minutinho ali e falar, não, deixa eu ir brincar com o meu cachorro. Exatamente. Cara, Dani, você tá fazendo umas streamadas ainda? Como é que tá essa rotina aí? Ainda tô. Eu parei um pouquinho com as lives, porque eu desconfigurei as coisas aqui, porque eu formatei o PC. Aí perdi tudo. Aí como eu não sei mexer, porque eu tô aprendendo com vídeos, né? Então eu acabo que eu não consegui voltar imediatamente. Eu vou ter que pegar o vídeo de novo, desde o primeiro lá, e fazer tudo de novo o tutorial. Então, mas ainda né, vou voltar pras lives esse final de semana, acho que eu já até resolvo o problema de não conseguir aqui, que eu perdi o som, não tava conseguindo sair o som. Eu tava fazendo a live no mudo. Aí eu vou voltar, mas tá rolando ainda. De sexta-feira eu ainda jogo com a galerinha, a gente se reúne, vai jogar e falar besteira. Como diz um amigo nosso lá do grupo, que é o Binho, ele fala que o melhor momento da semana é quando a gente resolve parar todos os jogos e ir jogar o Euro Truck ou American Truck, que é de dirigir caminhão, né? É terapêutico, não é porque isso, a gente cara? começa a muito dirigir, bom. porque assim, é um jogo, não é estratégia, não é nada, é um jogo de dirigir, gente, é entrega. Então só que a gente tá numa galera. Então o que acontece? Você tá ali dirigindo e conversando sobre o nada. Porra, isso é bom demais, cara. Isso é muito bom, e a gente bom, fica cara. horas ali falando um monte de absurdo. E aí chega o pessoal no chat e fala com a gente, então vai agregando assunto, não sei o quê. Então, assim, é bem terapêutico, é muito bom. Se tem uma coisa assim que se eu puder indicar para as pessoas, eu indico assim, se você tem esses hobbies de jogar, pega jogo, não vai em onda de, sabe, tá todo mundo jogando, não. Pega um joguinho bobo, fala assim, deixa eu ver se esse me pega. Se ele te pegar, fica nele, entendeu? Pô, cara, é a melhor coisa que tem. Vai batendo papo, às vezes eu venho trincar com a galera aqui também, e às vezes a gente não tá nem no mesmo jogo, tá cada um fazendo alguma coisa
na sua própria casa assim, mas a gente tá ali falando, todo mundo batendo papo, vocês viram, não sei o que, a gente tá, porque a gente aproveita que tá no computador, porque, né, tudo a gente faz no PC, então um tá trabalhando, fazendo uma arte, o outro tá fazendo não sei o que, porque tem que entregar um negócio lá da faculdade, não sei o que, a gente se reúne ali, cada um fazendo uma coisa, e vai jogando assunto fora, mas assim, ao mesmo tempo fazendo aquela outra coisa, sabe? Pra ir movimentando. Então você pega um jogo bobo, você pega uma coisa que você tem que fazer, que é uma tarefa um pouco mais assim, envolve uma galera e vai fazer. Não, muito bom, cara. A melhor coisa que tem é isso. Eu tô pegando tô jogando um Assassin's Creed da vida, um Odyssey, que é gigantesco para um cacete. Mano, eu boto um podcast e fico andando o mapa inteiro fazendo side quest, matando uns animal lendário, que é difícil pra caralho. E eu acho que eles pensaram nisso, mano. É um jogo grande pra você, tipo, não zerar logo, sim, entendeu? Ficar upando. RPG é isso, é ficar upando. Os antigos, eu não sei hoje em dia, mas os Tibia da vida é jogo infinito, pô. É pra você upar a vida não, toda, mano. Tem perfil de Tibia esses até jogos hoje, assim, com o mundo, principalmente com o mundo aberto, é que assim, você sempre vai achar uma coisa que você nunca viu. Então, é interessante você não seguir também, pegar o jogo e ficar, focado ali naquela... Não, entende o jogo, sai, sabe? Sim. Não segue a história. Vai andar. Eu tenho o péssimo hábito de ser viciado em Genshin, que é mundo aberto também, ele é muito louco, assim, ele toda hora sai atualização pra um monte de coisa, as histórias são gigantescas, enorme. Só que se você pega o mapa e sai andando, tipo, é um mapa lindo, muito colorido, com árvores, cara, e animais, e você interage com os bichinhos muito loucos. Então, assim, chega uma hora que você só precisa disso, sabe? Tipo, vou ali pôr a mão na boca do dragão e já volto. Acabou, é isso, cara. Não, muito bom. E fala pra gente como a gente pode te achar no Discord aí, na Twitch, fala pra gente aí. Lá na Twitch, o pessoal pode me seguir no Dani Aquela, tudo junto, sem underline. E aqui no Discord tem o Dani underline Aquela. Aí é só me procurar aqui nas redes, seguir lá no canal e... belezinha. Se estiver online, fique à vontade. Segue aí, ativa a notificação que quando ela estiver online vocês vão saber. E entra aí, Dani é gente boa pra caramba. É ter sempre uma rede de nichos do que a gente gosta, é sempre bom. Eu faço isso com outros streams também. E, cara, papo muito bom, foi muito legal. É uma reflexão sobre o que a gente tá vivendo no momento, né? Esse excesso de tudo. Foi o excesso de informação no começo, mas a gente acabou falando sobre o excesso de tudo. E ficou legal esse papo. Galera, gostou do papo? Chega na DM do Instagram, apoie o Confábulas, vocês sabem, o e-mail aí vai estar na descrição, né, cara? Comenta o episódio, segue a Dani lá na Twitch para ver ela jogando em breve. E Dani, quer falar mais alguma coisa? Ou só isso mesmo? Vamos embora? Não, só isso mesmo. Agradeço aí mais uma vez pelo convite. Já fazia até tempo que eu não... acho que nem vai lembrar mais de mim aí. Vai ser porque eu nem no DQC não apareço. Tamanha correria, vida, a gente né? acaba indo por outros caminhos, né? Como eu falei, agora vai pra live, então tem que ficar dedicando alguns minutos aí. Mas, pessoal, obrigada mais uma vez aí pela audiência, pelo carinho. Sou sempre bem recebida aqui. E compartilha o episódio, gente. Confábulas, dá uma forcinha. pra o Bertus encontrinho de novo em São Paulo. Porra, né? Já cai. Se acontecer de novo, né, cara? E vamos ouvir o DQC também, faz tempo que eu não apareço lá, mas eu prometi que eu vou aparecer em breve, ainda não deu, mas eu vou aparecer. Mas ainda não deu, bom, mas eu vou. Pode deixar que uma hora dá. Galera, é isso. Muito obrigado pelo episódio. Até o próximo. Um grande abraço e tchau. Edição realizada por Confimídia.